uma aula de eletrônica de potência. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula estudaremos os conversores CC-CC, dividindo-a em duas partes, sendo que na primeira falaremos de modulação do princípio de funcionamento dos conversores e do conversor buck, e na segunda parte dos conversores boost, buck boost e flyback. A aplicação de conversores CC-CC tanto em fontes de alimentação como nos equipamentos é muito comum para adaptação da tensão, elevação, abaixar a tensão e também isolamento. Então, a modulação PWM é uma das mais empregadas para o comando dos conversores CC-CC. A modulação pode ser também com frequência variável, chamada de modulação PFM, mas a mais tradicional e uma das mais utilizadas é a modulação PWM, que significa modulação por largura de pulsos. Então, a largura do sinal de comando que é aplicado no interruptor depende do tempo de condução que se quer nos semicondutores. Portanto, nós controlamos uma variável chamada razão cíclica que determina entre 0 e 100% qual a proporção de tempo a chave estará conduzindo e qual a proporção de tempo a chave estará aberta. O tempo que a chave está conduzindo é chamado de T-on e o tempo que a chave está aberta é chamado de T-off. Então, o tempo T-on, ou seja, o intervalo em que a chave está conduzindo, é uma proporção entre 0 e 100 do tempo total. O tempo total é o tempo de comutação, ou período de comutação, que é o inverso da frequência. Então, Ts é 1 sobre Fs. Então, T-on pode ser calculado como D vezes o período total Ts, em que D é a razão cíclica que pode variar de 0 a 100% em um conversor CC-CC, ou de 0 a 1. Né? Então, se a razão cíclica for 0, o meu tempo de condução da chave será 0 e o tempo de chave aberta será máximo, ou seja, 100%. Se o D for igual a 1, então meu tempo de condução será de 100% e o tempo de chave aberta será de 0. A modulação pode ser feita de maneira analógica ou digital. Aqui mostra-se um exemplo de modulação implementada de maneira analógica, utilizando um comparador, em que se compara uma forma de onda dente de serra com uma tensão contínua, chamada de tensão de controle. Dependendo da amplitude dessa tensão de controle em relação ao pico da dente de serra, eu tenho então a largura proporcional do sinal de saída. Então, a razão cíclica pode ser também a relação entre a amplitude da tensão de controle, VC, e a amplitude da tensão dente de serra, ou triangular, nesse caso V'Tri. Então, fazendo a variação na tensão de controle e sua amplitude, eu posso aumentar ou diminuir a razão cíclica, fazendo então com que os tempos aberto e fechado, que complementarmente sempre resultam no tempo total, que é o período de comutação, varia então proporcionalmente. Então essa é a ideia geral da modulação PWM. Aqui mostra-se 3 exemplos, em que na primeira imagem tem-se uma razão cíclica pequena, então a tensão de controle é mais baixa e, portanto, o D é menor que 50%, e aí tem-se então um tempo alto pequeno e um tempo baixo grande, ou seja, o tempo que a chave estará conduzindo é pequeno e o tempo que estará aberta é grande. Na figura do meio, tem-se razão cíclica de 50%, então eu tenho exatamente metade do tempo a chave conduzindo e metade do tempo a chave aberta. Já na figura da direita, a razão cíclica é alta, acima de 50%. Então percebe-se que a tensão de controle está chegando mais próxima da tensão máxima da triangular, o dente de serra, e, portanto, nesse nível de comparação é onde o sinal vai de alto para baixo. Então, a largura do nível alto do sinal de acionamento da chave, que é o período em que a chave estará conduzindo, é grande, e o intervalo de tempo que a chave estará aberta é pequeno.
Bem, a modulação PWM, então, é aplicada nos conversores CC-CC, porque através dela é que se gera o sinal de acionamento do interruptor. Então, neste circuito que tem uma tensão contínua de entrada, um interruptor em série e uma carga resistiva unicamente, então um circuito muito simples para estudarmos o princípio de funcionamento dos conversores, o sinal que nós aplicamos no interruptor está sendo chamado de VG nas formas de onda. Então é um sinal que tem aproximadamente aí 50% de razão cíclica. Vejam que a tensão de entrada em vermelho é contínua e a tensão de saída VO ela é igual à entrada quando a chave está fechada e é zero quando a chave está aberta. Então ela é uma tensão pulsada, ok? Que segue o mesmo padrão de forma de onda do sinal de comando do interruptor, do sinal VG. Já a corrente na carga e a corrente nos demais pontos do circuito, que é a mesma, pelo fato do circuito ter uma malha só, ela segue então a forma de onda da tensão na carga, ou seja, a corrente é encontrada dividindo-se a tensão na carga pela resistência da carga, ok? Então, para este circuito e para os demais que vamos estudar, a tensão de entrada será conhecida, será determinada pelo projetista. Já a tensão máxima na saída é igual à entrada, quando a chave está conduzindo e nós a consideramos ideal, ou seja, sem queda de tensão, então a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Por sua vez, o valor médio da tensão de saída pode ser calculado fazendo-se um cálculo de área na figura da tensão de saída em azul, e com isso obtém-se então uma relação que a saída VO é D vezes VI, ou seja, a saída é igual à entrada pelo fator razão cíclica, que é então o elemento que permite que eu controle a tensão de saída. Então, se a razão cíclica for zero, a saída será zero, porque a chave nunca irá conduzir. E se a razão cíclica for de 100%, ou seja, for igual a 1, a saída será igual à entrada. Então, este conversor que mostra o princípio de funcionamento, ele consegue fazer a saída ir de zero até o seu valor máximo, que é igual à entrada. Então, ele é um conversor abaixador de tensão. As correntes, então, são obtidas dividindo-se a tensão pela resistência. Neste circuito, pelo fato de ter uma malha só, a corrente de entrada é igual à corrente de saída. Para os circuitos que estamos estudando, vamos considerar que a potência na saída e na entrada são iguais, ou seja, que o rendimento é de 100%. A implementação da chave, ela pode se dar, ou seja, do interruptor, dos conversores CC-CC, pode se dar por meio de transistores bipolares, de transistores MOSFET ou de transistores IGBT. Então dependerá da aplicação e das características do projeto. Normalmente nos circuitos desenhamos então como um transistor bipolar pela sua simplicidade de desenho, unicamente por isso. Então, o conversor que nós vimos foi para mostrar o princípio de funcionamento. Ele até pode ser empregado para acionamento, por exemplo, de cargas resistivas, controle de temperatura, algo desse tipo. Ele não disponibilizava na saída uma tensão contínua, então ele não seria interessante para alimentar um circuito que opera com tensão contínua, como um circuito microcontrolado, um amplificador e assim por diante. Para isso, nós precisamos adicionar um filtro. Então, o conversor Buck é o mesmo conversor que nós vimos anteriormente, mas agora com um filtro LC, que tem justamente a função de fazer com que a saída tenha uma tensão contínua pura. Como nós inserimos um indutor, e o indutor tem inércia de corrente, então quando nós abrirmos a chave, a corrente do indutor tem que ter um caminho para circular. E por isso então foi adicionado também um diodo que fará o papel de diodo de roda livre. Então entre os pontos A e B do conversor Buck, nós temos um diodo que fará o papel de assumir a corrente do indutor quando nós abrimos a chave S1. Então o conversor Buck é formado por uma fonte de tensão, uma chave em série, um diodo de roda livre e um filtro LC na saída,
sendo que a saída é sobre o capacitor, ou seja, ela vai ter comportamento de fonte de tensão. Então eu quero uma tensão a mais contínua possível na saída e por isso tomamos então a tensão de saída sobre o capacitor. A ondulação da tensão de saída dependerá justamente do valor da capacitância escolhida, assim como fizemos para os retificadores, os conversores CA-CC, aqui também o cálculo da capacitância é que vai determinar a ondulação que se tem na saída. A carga dos nossos conversores está sendo resistiva pela simplicidade para a análise. Então o conversor Buck ele pode ter dois modos de funcionamento, em condução contínua ou em condução descontínua. A condução é vista olhando-se a corrente do indutor. Se a corrente do indutor é sempre maior que zero, ele estará em condução contínua. Se a corrente do indutor cresce, decresce e permanece por um intervalo em zero, ele estará em condução descontínua. Então, dependendo do modo de condução, se for contínuo ou descontínuo, eu posso ter duas etapas ou três. Então, sempre eu terei a primeira etapa, que é quando a chave está fechada. Então, nesse instante, a fonte fornece energia para ser armazenada no indutor e também para o capacitor e para a carga. Então, esta é uma etapa de acúmulo de energia no indutor. A corrente no indutor cresce durante esta etapa. E no instante em que eu abro a chave, então o intervalo de tempo vai entre 0 e T-on, que é D vezes Ts. Então ele é determinado pela razão cíclica, podendo ir de 0 a 100%. Então, no instante em que eu abro a chave, quando então começa o tempo T-off, eu entro na segunda etapa de funcionamento. Então, nesta etapa, a energia armazenada no indutor será transferida para o capacitor, então ela vai providenciar a carga do capacitor e circulará então corrente pelo diodo de roda livre. Caso a energia armazenada e os níveis de operação sejam tais que, quando eu novamente fechar a chave, quando encerrar o período de comutação e eu fechar a chave de novo, a corrente ainda não caiu até zero, então eu estarei no modo de condução contínua. E aí eu volto para a primeira etapa. Então, em condução contínua, nós operamos entre a primeira e a segunda etapa. E da segunda voltamos à primeira e fechamos o ciclo. Caso a corrente zere antes de eu fechar a chave novamente, então eu tenho a terceira etapa, que caracteriza o modo de condução descontínua, que é quando a corrente na chave, no diodo e no indutor são zero. Essas correntes então se anularam, a corrente no indutor se tornou zero porque toda a energia armazenada foi transferida para o capacitor e para a saída, e aí eu tenho então a carga sendo alimentada unicamente pelo capacitor. Então durante este intervalo é o capacitor que fornece energia para a carga. Então, dependendo do modo de condução, eu posso ter as formas de onda aqui do lado esquerdo, que é para a condução contínua, ou eu posso ter as formas de onda do lado direito, que é para a condução descontínua. De que depende isso? Depende do valor da corrente de carga, ou seja, daquela resistência de carga, né, se drena a corrente alta ou baixa, depende da frequência de operação e, portanto, dos tempos de operação, e do valor do indutor também. E, lógico, da razão cíclica, dependendo da combinação desses parâmetros. Então, aqui nós mostramos que para o mesmo sinal de comando do interruptor, nós temos os dois modos de funcionamento, só para se entender a diferença. Então, a tensão de entrada VI é maior do que a saída, VI é maior do que VO. A tensão VAB é justamente a tensão sobre o diodo. Então, vejam que na figura da esquerda, a tensão VAB tem dois níveis, porque eu tenho a chave fechada, tensão VAB é igual a VI, e chave aberta e diodo conduzindo, a tensão VAB é igual à queda no diodo, ou seja, se o diodo é ideal, então a queda é zero. Portanto, eu tenho a corrente no indutor crescendo e decrescendo, mas nunca tocando o zero, ou seja, nunca se anulando. O valor médio da corrente no indutor é a corrente de carga. Por quê?
Porque o valor médio de corrente no capacitor é zero. Então toda a corrente média da carga vem através do indutor. Por que a corrente média no capacitor tem que ser zero? Porque se ela não fosse zero, o capacitor iria carregar até uma tensão elevada ou até infinito. Ou, se a corrente fosse negativa, iria então descarregar até infinito. Então, na verdade, eu tenho que ter um equilíbrio entre o crescimento da corrente e, consequentemente, da tensão no capacitor e a sua descarga, para ter um ponto de operação fixo em regime permanente. E com isso, então, uma tensão estabilizada em regime permanente. Já nas formas de onda da direita, nós temos, então, agora a tensão VAB com 3 níveis. Por que ela tem 3 níveis? Porque quando a chave está fechada, tensão VAB é igual a VI. Quando a chave está aberta e diodo conduzindo, tensão VAB é igual a zero, porque é a queda no diodo. E quando a corrente se anulou no indutor e, portanto, na chave e no diodo, nesse momento, então, eu tenho a tensão VAB igual a VO, porque a queda no indutor será nula, não tem corrente passando. Então, eu tenho um terceiro nível na tensão VAB. Então, esta é uma maneira de identificar se o conversor está operando em condução contínua ou em condução descontínua, observando a tensão VAB. Se a tensão VAB tem 2 níveis, é condução contínua. Se a tensão VAB tem 3 níveis, é condução descontínua. E percebam na corrente do indutor que ela cresce, decresce e chega a zero e permanece por um intervalo em zero, caracterizando então o terceiro nível e a terceira etapa de funcionamento e o modo de condução descontínua. As equações do conversor Buck para a condução contínua são iguais à do conversor anterior sem o filtro, ou seja, a indutância e a capacitância não interferem no valor da tensão de saída. Então, para a condução contínua, a tensão de saída é D vezes VI, calculada diretamente, isso o valor médio da tensão de saída, calculado então diretamente como D vezes VI. Já se a condução é descontínua, eu tenho aquele terceiro nível, que depende de VO. Então agora eu tenho uma equação um pouco mais complicada, tá? Que é mostrada aqui então para a condução descontínua. Então, conforme o modo de condução, eu tenho que utilizar a expressão adequada para o cálculo da tensão de saída. As demais grandezas, correntes, elas, em termos de valor máximo, são igual à corrente do indutor, e em termos de valor médio, a chave e o diodo dividem a corrente do indutor entre si proporcionalmente à razão cíclica, sendo que no diodo é o complemento da razão cíclica. Então, se eu tenho a chave conduzindo 80%, o diodo estará conduzindo 20%. Então, os dois se complementam. Em função da ondulação, ou seja, do ripple de corrente ou do ripple de tensão, eu calculo então o indutor e o capacitor. Então eles são projetados a partir da escolha da ondulação de corrente de tensão que se quer. Então mostra-se aqui as expressões para o cálculo do indutor e do capacitor e, portanto, eu consigo, então, com essas equações, fazer a análise completa do conversor. Aqui não estamos entrando em detalhe de escolha de chave de diodo, porque é uma síntese do funcionamento dos conversores. A tensão máxima, tanto na chave como no diodo, é igual à tensão de entrada, que nesse caso é a maior tensão, porque ele é um conversor abaixador de tensão. A tensão de saída do Buck vai entre 0, para a razão cíclica igual a 0, até VI, para a razão cíclica igual a 100%. Então é um conversor abaixador. Na próxima aula, vamos falar do conversor boost e do conversor buck boost, que são conversores elevadores. O boost é só elevador e o buck boost é elevador e também abaixador de tensão. E do conversor flyback, que é um conversor isolado. Estes conversores que estamos vendo agora no começo são conversores sem isolamento, ou seja, conversores não isolados, ok? Então agradecemos pela atenção e esperamos vocês na próxima aula então.